Fala assim para o teu irmão: sua realidade pode mudar se você fazer do jeito de Deus. Aleluia. Amados, o segundo milagre que eu citei foi o milagre da multiplicação. Abra comigo em João 6, versículo 5. Amém? João 6, 5. João capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus, está escrito assim: então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Versículo 6, eu amo esse versículo. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Aleluia. Amado, veja bem, Jesus pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos pães? Se você for pesquisar sobre a vida de Filipe, antes dele ser chamado por Jesus, Filipe habitava naquelas regiões. Aleluia. E por que Jesus pergunta para Filipe? Porque Filipe saberia aonde comprar pão. Então Jesus pergunta: Filipe, aonde compraremos pães? Aleluia. Mas o que eu acho interessante é que Filipe, ele expressa, ele procura e ele encontra o que? 5 pães e 2 peixes. Só que eu vejo aqui em João 6, 9, André, ele expondo um relatório para Jesus. Ele diz o seguinte, verso 9: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Verso 10, então Jesus disse: assentai os homens. Aleluia. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Eu quero que você olhe para mim e preste muita atenção. A necessidade era alta, a necessidade era grande, só que o recurso era pequeno. A necessidade era alta e o recurso era baixo. A necessidade era grande e o recurso era pequeno. Entenda uma coisa que Deus quer falar para mim e para você: havia um desequilíbrio, a necessidade alta e o recurso baixo. Eu quero dizer para você, querido, que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Não importa qual seja o número da sua necessidade. Mas pastor, o meu recurso é pouco, é impossível. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o agir de um Deus impossível. Porque o Deus do impossível, ainda que a sua necessidade seja alta e o seu recurso seja baixo, o Deus do impossível pode aumentar os seus recursos para suprir as suas necessidades. Aleluia. Não faça como André. André disse assim: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Ou ele diz assim: olha, para matar a fome de mais de 5.000 pessoas, esse recurso aqui não é nada. Ele dizia o seguinte: o que é isso para tantos? Talvez algum dia você se pegou assim, quando pegou seu pagamento nas suas mãos e disse: o que é isso para tantas necessidades? Fala para o teu irmão: aleluia. E talvez algo que você está vivendo hoje, a sua necessidade é elevada e os seus recursos sejam baixos. Eu estou falando de um Deus de milagres. Eu estou falando de um Deus do impossível. Eu estou falando de um Deus que está vivo. Sua necessidade é alta, seu recurso é baixo. Creia, quando Deus chega, Ele pode fazer com que seus recursos se multipliquem. Ele pode fazer com que seus recursos cresçam. Só que tem algo muito importante aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você que o Espírito Santo me pegou lá na 33. Você quer que eu supra a sua necessidade? Diga, responda.
Foi o que eu falei para ele. Você quer que eu supra a tua necessidade? Só que tem um detalhe muito importante: coloque os seus recursos nas minhas mãos. Sabe o que aconteceu aqui? Versículo 11: e Jesus tomou os pães. O que ele fez? Ele pegou os pães, ele levantou para cima e agradeceu. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós entregamos nossos recursos nas mãos do Altíssimo, Ele nos ensina a ser agradecidos. Ele nos ensina que a gratidão é que traz multiplicação de recursos para pagar necessidades. Deus, Ele vai suprir suas necessidades quando a tua vida, os seus recursos, tudo, a sua fé esteja depositada unicamente nele. Coloque-se nas mãos de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo Ele fará. Salmos 37. Deus pode multiplicar seus recursos, varão. Deus pode multiplicar os recursos na sua vida. O que faz os recursos aumentarem na minha vida é quando eu entendo que, ao invés de considerar o pouco como nada, eu olho pela fé 5 pães e 2 peixes, e eu vejo como o início do milagre. O que eu quero dizer com isso? Que toda a palavra de Deus primeiro tem um objetivo de criar e depois de comunicar algo. A palavra de Deus não é só uma conversa simples. A palavra de Deus é construção e criação. Todos aqui estamos falando nessa noite de um Deus que cria recursos. Só Deus tem o poder de criar recursos. Levante as suas mãos essa noite, diz assim: tudo que Ele fez, Ele cria. É por isso que lá em Hebreus capítulo 11 versículo 3 vai dizer assim: pela fé entendemos que tudo foi criado, e pela palavra de Deus Ele deu a forma do visível a partir do invisível. Você está entendendo isso, querido? Deus, Ele quando fala, Ele cria, Ele constrói. Sabe qual é o nosso problema? Deus está falando, Deus está criando recursos e você não está recebendo. Aleluia. Amado, Deus vai equilibrar tudo aquilo que saiu do equilíbrio da tua vida. Jesus sabia o que iria fazer. Havia uma multidão, a necessidade era alta, o recurso era pouco. Por que Jesus deixou muito claro em João capítulo 6 versículo 6: e Ele sabia o que ia fazer. Às vezes Deus vai permitir uma prova para perguntar para você: e aí? Tem alguma coisa aí? E você diz: eu não tenho nada. Valorize o pouco que você tem.